Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Sua Escola, Nossa Escola. E o programa de hoje é especial. Vamos nos aprofundar na reflexão de temas já abordados aqui nessa série, ligados a novas tecnologias em sala de aula. O uso de recursos diversos tem aproximado o professor de um mundo midiático que propicia mais dinâmica na sala de aula. Mas, Cíntia, quais são essas novas tecnologias? O vídeo, por exemplo, professor. O data show, o retroprojetor, o computador, a internet. Agora nós vamos ouvir o que os especialistas, os professores e os gestores têm a dizer sobre essas ferramentas. Então eu já pergunto para eles qual a importância das novas tecnologias em sala de aula. Bem, eu acho que as tecnologias em relação à educação, sejam as novas tecnologias ou as tecnologias já mais tradicionais desse campo da educação, elas precisam ser pensadas, primeiro, em função de que projeto de educação elas estão sendo usadas. Acho que isso é muito importante, que a escola se reúna, que os professores se reúnam, para pensar sempre assim, qual é o nosso projeto de educação, que tipo de sociedade que a gente quer e como é que nós vamos incorporar essas tecnologias no nosso currículo, na nossa prática pedagógica. Porque ou a escola se apropria dessas ferramentas, dessas tecnologias, ou ela não vai conseguir encontrar eco no diálogo com os estudantes. A impressão que eu tenho e o medo da escola ficar no século XX, recebendo estudantes do século XXI. Então, o entendimento e a apropriação que a educação pode e deve fazer dessas novas tecnologias é uma ferramenta muito importante para os processos pedagógicos. Então, hoje os meninos acessam, os jovens, blogs, e-mail, MSN, Orkut, com uma facilidade impressionante. Tem câmera de vídeo até no celular, tira foto. Às vezes você vê, inclusive, famílias de baixa renda, mas que tem um celular, e os jovens eles têm um domínio e um interesse muito grande por essas novas tecnologias. Então, acho que a grande pergunta é como que a escola pode fazer uso disso. E aí eu acho que a gente tem um caminho muito criativo. Então, a gente tem visto, às vezes, professores que conseguem estimular que jovens façam vídeos sobre determinado assunto, determinado tema, que a escola está discutindo, ou que a sua disciplina está discutindo. E eu acho que o professor também precisa fazer esse esforço de acompanhar e de se apropriar dessas ferramentas, A tecnologia, ela é um dos componentes para uma educação de qualidade, porque a educação de qualidade, ela tem um espectro muito maior do que somente o uso das tecnologias. Então, ela contribui, mas não é o único elemento. A formação dos professores, a formação dos gestores, a formação da escola, o trabalho colaborativo em torno de um projeto pedagógico consistente e a participação de todas fazem parte desta educação maior, que é a educação que a gente procura, que é uma educação democrática, uma educação inclusiva e uma educação que promove o processo de ensino e aprendizagem ao longo da vida. As tecnologias são importantes como apoio. A educação de qualidade pode até ser feita sem tecnologias. Mas no mundo atual, no mundo já conectado em rede, ficaria muito estranho trabalhar todos esses conteúdos sem essa mediação que você usa no cotidiano, no dia a dia, no trabalho. Então, é importante para tirar o aluno de dentro da sala de aula, conectá-lo com o mundo, para o professor também trazer tudo o que há de mais significativo para a escola, para poder aprender em qualquer tempo e em qualquer lugar, que isso é para onde nós caminhamos. Não precisamos necessariamente estarmos fisicamente juntos todo dia para aprender. A escola pode ser repensada daqui para frente, aos poucos, com apoio de tecnologias, como um conjunto de espaços e tempos significativos de aprendizagem, que podem começar numa sala de aula, podem continuar num laboratório, numa biblioteca, em casa, no trabalho, na cidade e no mundo, com esse contato através de redes. Então, pensar a escola como uma coisa muito mais viva, dinâmica, flexível do que é atual. Então, nesse sentido, a tecnologia ela é uma grande facilitadora de processos de interconexão com todas as realidades que são importantes para aprender. O professor também tem que fazer com que essas novas tecnologias gerem um pensamento crítico para os alunos. Ou seja, não adianta só aprender a teclar no computador, não adianta só assistir a um filme.
ele tem que gerar, com isso, um espírito crítico para que possa ser analisado e para que o aluno possa fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo observado. A compreensão do uso das novas tecnologias em sala de aula é um passo importantíssimo. Mas tudo depende de uma coisa, né, professor? O quê? A motivação. A motivação é fundamental. Mas como fazer com que todos os professores adotem as novas ferramentas pedagógicas? E como sensibilizar e estimular professores e diretores para o uso das tecnologias de informação e comunicação? Com a palavra, os nossos especialistas. Hoje, um bom gestor e professor não precisa ser especialista em tecnologias, você é especialista em outras áreas, mas você precisa delas como mediação, como apoio para ajudar o aluno, para que ele se sinta motivado, para trabalhar com essas linguagens integradas. Então, para sensibilizá-lo, a primeira forma é mostrar que aquilo tem valor primeiro para a vida dele, para o futuro dele, para a profissão, para melhorar, para ter uma futura evolução na carreira profissional. Tanto os professores e principalmente os gestores, eles devem ser estimulados ao uso de tecnologias e mídias da educação. Não só por meio de formações para a utilização da parte operacional das tecnologias, mas também para promover a integração dessas tecnologias na prática pedagógica, tanto do professor e também no cotidiano da escola. Principalmente para que aquele laboratório de informática, aquela sala de multimeios, enfim, aquela telesala não fique isolada do contexto da escola, mas que ela possa tomar vida e integrar a comunidade como um todo. Para isso, os gestores são fundamentais para incentivar os professores e também os alunos a tomar essa iniciativa. Tornando todos os recursos disponíveis ao professor, aproximando esse professor das novas tecnologias, capacitando para que essa prática seja integrada ao desenvolvimento da sua atividade profissional. Não adianta ensinar se o professor e o gestor não podem praticar. Então, ele tem que ter acesso a essas tecnologias de forma pessoal. Não pode ir num computador uma vez por semana e achar que com isso já resolve. Então, ele tem que ter acesso a essas tecnologias e depois fazer um pouco a ponte na sensibilização entre o lado técnico e o lado pedagógico. Primeiro, dominar os recursos, saber como se usam, para que serve cada programa. Depois como eu integro tudo isso no meu cotidiano escolar, naquilo que eu já faço, como ilustro melhor minhas aulas, como sensibilizo os alunos, como os torno produtores. E depois tem uma outra fase, que é a fase da inovação. O que eu posso fazer diferente que eu não fazia antes? Então, a motivação é para começar, mas apontando que depois, no final, o resultado, será a escola, ela fica muito mais dinâmica, portanto, é a motivação pelo lado positivo. Você vai ganhar muito, você vai ter, como gestor e como professor, uma maior facilidade de trabalhar com os alunos, não vai ter que repetir sempre as mesmas aulas, a tecnologia pode te servir como um apoio para aquele lado mais repetidor, e te torna o trabalho muito mais criativo. Eu acho que a gente precisa começar a se abrir para esse novo campo, né? Embora os educadores, nós tenhamos sido formados no século XX, a gente não tem como fechar os olhos para esse século que a gente está vivendo, porque essa é a realidade do nosso aluno e a nossa também. Então, acho que é ampliar um pouco esses horizontes e pegar na mão dessas novas tecnologias e encará-las como ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem. Não temos hoje, no século XXI, desculpas para continuar ensinando como fazíamos há 60 ou 100 anos atrás. O mundo mudou, a sociedade está mudando, a escola tem que mudar. Várias cidades que nós visitamos mantêm uma relação forte entre as escolas, as secretarias municipais de educação e os núcleos de tecnologia. Quem desenvolve um trabalho fortíssimo junto às escolas do município é a Madalena de Palmeira dos Índios. Ela trabalha na Videoteca Central.
Tem as escolas do Distrito Federal que estão sempre em contato com a coordenadora da TV Escola da Secretaria de Educação, a Juliana Tárcia. E em Paulista, a Nevinha é como se fosse uma alavanca para a Central de Tecnologia. E em Duque de Caxias, a Maria Alice abastece com vídeos as outras escolas da cidade como se fosse uma CTE. Esses são alguns exemplos de como professores, escolas e secretarias de educação têm de estar em contato permanente. Vamos ouvir nossos especialistas sobre a importância desse contato. O aluno é um só, ou seja, é necessário que para aquele aluno não só Estado, município e governo federal estejam trabalhando em conjunto, como também os diferentes setores. Não é possível fazer um atendimento numa escola onde a educação não dialogue com a assistência social, onde a educação não dialogue com a saúde, onde a educação não dialogue com a questão da cultura e do esporte. Esse regime de colaboração, eu acredito que é um discurso que emerge, entre outros elementos, por ter por base essas novas tecnologias que nos conectou uns com os outros. Então, a construção desse movimento, ele pode se dar numa abertura e, portanto, numa disposição de aprender o mundo de uma outra forma, que é essa forma conectada, que é essa forma de rede, instituindo banda larga nas escolas, construindo e dotando as escolas de câmaras de filmar. Então, é preciso que a gente pense nessa possibilidade de produção de material audiovisual, porque, senão, nós vamos ter as escolas apenas como receptoras de programas feitos, né? E as escolas podem gerar programas, podem fazer filme, podem, enfim, inserir-se de uma outra forma. Então, é um trabalho que não é simples e que pressupõe uma integração muito grande entre o poder local, estadual e federal. Cada um na sua competência, mas sem isso nós teremos muita dificuldade em passar dessa escola em que sempre estamos queixando-nos de que é precária. Temos que superar. Se a educação é investimento, o investimento é no professor, na sua formação, na sua remuneração, mas também em toda essa infraestrutura necessária para facilitar o trabalho pedagógico de professores, alunos e gestores. Porque a humanidade, penso eu, ela vive uma angústia muito grande. Porque quando nós olhamos para trás, nenhum dos clássicos anunciou a possibilidade de algo semelhante, por exemplo, à internet. Então, a humanidade, quando ela tem problemas, ela geralmente olha para trás e busca nos clássicos algo que ajude a responder determinados problemas. Portanto, nós humanos ativamos um mundo que ainda não temos um conhecimento e uma propriedade muito grande sobre ela. Daí, só num sistema de colaboração entre escola, professores, gestor, estudantes, comunidade e secretarias é que a gente pode apropriar-se em rede e gerar em rede um mundo diferente e eu continuo a acreditar um mundo melhor. E tem ainda uma ferramenta tecnológica especial à disposição de todos os professores que têm acesso à internet. É o Portal do Professor. E está aqui conosco a professora Carmen Prata, coordenadora do Portal do Professor no Ministério da Educação. Ela vai nos ajudar a conhecer essa importante ferramenta. Carmen, o que é o Portal do Professor? Essa é uma iniciativa do Ministério da Educação e o objetivo maior é centralizar todas as informações que são importantes para o professor. Existe uma infinidade de recursos tecnológicos hoje na internet, em outros portais, em outros espaços digitais. E o esforço que tem sido feito é no sentido de tentar localizar essas informações, estruturar dentro de um portal, de uma forma que o professor possa fazer uma localização bem rápida, fácil, e que isso possa auxiliar no planejamento dele na sala de aula. Mas como é que eu faço para estruturar a minha aula usando o Portal do Professor? De início, é entrar no portal, que é portaldoprofessor.mec.gov.br. E esse portal ele foi estruturado de uma forma muito visual. A intenção dele é incluir o professor que tem uma dificuldade maior no uso da tecnologia. Então, quem já está incluído digitalmente tem muita facilidade de localizar a informação. Então, nós estruturamos em 6 áreas básicas,
A primeira é o espaço de aula, que é uma ferramenta onde ele planeja e publica uma sugestão de aula. Tem o Jornal do Professor, que traz uma série de temas que são interessantes e que os professores acabam selecionando e opinando na sua seleção. E traz também informações sobre o que o professor está fazendo na sua escola. Então, uma coisa é o portal disponibilizar uma informação que é geral, que as pessoas podem achar e ele só está organizando. Uma outra situação é o que o professor está fazendo com isso lá na escola. Então, o Jornal do Professor ele também tem esse caminho inverso. Esse diálogo. Sim, de buscar o que você está fazendo na sua escola de interessante e que precisa ser divulgado para que outros professores também possam se sentir motivados a fazer. Recursos tecnológicos, recursos digitais, isso aqui faz parte de um outro projeto, que é um banco internacional, que é um repositório de recursos multimídias. Então, aqui, hoje nós temos quase 2.000 elementos dentro desse repositório, no portal do professor, e ele é composto de vídeos, de simuladores, de áudios, imagens, mapas digitais, experimentos práticos, organizado numa estrutura curricular. Por exemplo, eu quero um recurso sobre efeito estufa. Então, eu vou no campo de palavra-chave, digito efeito estufa. E o sistema traz todos os recursos multimídia que tratam desse tema. A vantagem desse recurso é que ele é público. Eu posso estar baixando todos esses recursos para a minha máquina. Eu posso gravar num CD e distribuir para as escolas que não têm internet. Eu posso usar da forma como eu desejar, exceto para uso comercial. E garantindo a autoria, eu acho que isso é fundamental. Claro. E cada elemento desse, ele contém informações que são importantes para o professor, como o objetivo pedagógico desse material, informações sobre plugins que precisam ser baixados, o nível de ensino que ele pode ser usado, que pode ser, às vezes, fundamental final, e ensino médio também, o ensino profissional, e educação infantil, quer dizer, vai tá mostrando a sua potencialidade de uso. Uma outra área é cursos e materiais, que é uma área super acessada. Em cursos, há apenas uma lista de todos os cursos ofertados pelo MEC hoje, e é só um link para os seus sites com informações. Mas a área de materiais de estudo, ela tem sido a terceira mais acessada do portal, porque ela traz uma série de cadernos, vídeos, apostilas técnicas, legislações que o professor pode ter acesso para auxiliar na sua formação e no seu entendimento do que é desenvolvimento profissional, o dele principalmente, e ele vai ter acesso aos materiais dos cursos que ele não pôde participar. Então, se em algum momento esse professor não teve possibilidade de participar de um curso, ou ele não foi possível por questões de vagas e de tempo livre, ele tem acesso via o portal a toda a coleção de materiais que estão sendo usados ou que foram usados nas capacitações, para que ele possa ler, estudar. Diretores de escola podem usar para formação, para reuniões na escola, secretarias de educação podem usar também. Há uma área de interação e comunicação. Essa área é bem interessante também, porque ela tem várias salas de chat que o professor pode entrar, que são livres. Então, professores de qualquer região do país podem marcar encontros nessas salas e trocar ideias e informações, experiências. Há também vários fóruns que foram criados, já estão funcionando no portal, e é muito interessante a forma como os professores estão usando esse espaço para se comunicar. Tem uma lista de rádios e TVs universitárias, a gente acha muito importante, está evidenciando esse trabalho que as universidades têm feito. Inclusive, várias rádios e TVs têm programas ao vivo que os professores podem estar participando e contribuindo também. Podem acessar via o portal. Tem uma coleção de blogs, nesse caso aqui dessa área do portal, são blogs temáticos. Então, são blogs que tratam do meio ambiente, da saúde, da tecnologia, da aprendizagem do aluno, das teorias de aprendizagem e muitos outros. Então, é uma busca livre que a gente tem feito, alguns de professores, alguns não, mas que tem assuntos relevantes para a prática do professor. E a sexta área é a parte de links, que traz uma coleção organizada de informações. E, por exemplo, eu tenho aqui bibliotecas. Então, quando eu clico em bibliotecas,
eu posso acessar as bibliotecas nacionais por estado, como também ter acesso às principais bibliotecas do mundo. Olha, que fantástico. A mesma coisa para museus, a mesma coisa para planetários e observatórios. E estamos começando a publicar agora, a fazer uma busca de projetos nas escolas. Então, eu também já tenho essa área no portal, e os professores têm contribuído bastante, que eu tenho um mapa do Brasil, e eu clico num estado, e eu vou visualizar os projetos que foram desenvolvidos por professores e alunos nas escolas. Naquela região clicada. Naquela região clicada. Então, um professor, ele não só pode ter acesso a sugestões de aulas, que é uma atividade que ele ainda vai desenvolver, como também ele pode ver qual foi o resultado de um projeto que já aconteceu, qual foi o impacto dele em relação à aprendizagem, em relação à comunicação entre a escola e a comunidade. Como isso se deu, como isso ocorreu. Então, ele também pode publicar. E essas 4 áreas inferiores, ela mostra toda a estrutura educacional do país. Então, por exemplo, eu clicando em Ministério, eu tenho acesso por estado a todas as universidades e faculdades públicas e privadas. Eu clico em escolas, eu acesso o meu estado, eu vou ver todas as escolas, eu posso estar visualizando todas as escolas do meu município, da minha rede de ensino. E caso a escola já tenha um site, um blog, esse endereço é inserido no nome e todos vão poder conhecer o que a escola está fazendo em termos de uso de tecnologia. E ao interagir nesse universo, fica mais fácil de pensar em como potencializar a sua prática na sala de aula. E, professora Carmen, se eu quiser acessar os vídeos da TV Escola, como é que eu faço? Ele vai clicar em Recursos Educacionais e logo no início da tela tem um campo chamado Palavra-Chave. Então, basta digitar TV Escola, clicar em Buscar, no botão Buscar ou Pesquisar, e o sistema vai listar todos os vídeos da TV Escola. E aí ele pode clicar em cada um deles para visualizar, para baixar, para comentar, dar sua opinião se gostou ou não, e se vai usar na sala de aula ou não, ou como usou. E já tem uma coleção. Em breve deve entrar mais de 300 títulos. E, Carmen, o que você mais destacaria de todo esse trabalho, de toda essa estrutura do portal? Ele não é um portal do MEC, é um portal do professor. Então, o professor é que tem que dizer se ele realmente atende à sua necessidade. Eu tenho acesso a todas as informações, sem login, sem cadastro. A exigência do cadastro é para eu interagir. Então, se eu quero participar de uma sala de chat, se eu quero deixar uma mensagem no fórum, então eu tenho que me logar, porque o sistema já me identifica, já diz quem eu sou, de que escola eu sou, se eu tenho site, qual é meu e-mail, se eu tenho um blog, ele é todo aberto. A ideia é essa, é que seja um espaço público e aberto. Qualquer pessoa, os pais podem entrar, a comunidade pode entrar, a universidade, ele é de domínio público. Professora Carmen, na sua opinião, qual a importância das novas tecnologias para uma educação de qualidade? É essa oportunidade dos professores, talvez com o portal, de fazer parte de uma coisa maior. Maior que a escola dele, maior que a comunidade, maior que o seu estado. Ela está se integrando, não só, de repente, no primeiro momento, a um país que ele vai poder falar e enxergar todos os outros professores do país, como também fora disso. Então, a tecnologia, ela abre portas. Eu acho que ela destrói as fronteiras. Não existe fronteiras mais. O conhecimento, ele é compartilhado e ele se torna democrático por causa disso. Cíntia, valeu a pena aprender tanta coisa sobre novas tecnologias com essa série. E eu espero continuar aprendendo junto com você. Claro, professor. E sabe o que eu acho? Depois de aprender tanta coisa legal sobre o Brasil, depois de aprender tanto sobre a importância dessas tecnologias educacionais, eu tomei uma decisão. Qual? Eu quero ser professora. Uma futura professora? Sim. Eu fico feliz. Motivação, capacitação e incentivo. Com isso, nós teremos a base para uma educação de qualidade. E esperamos que os futuros professores, como você, se engajem também nessa missão de educar os brasileiros. Até a próxima e muito obrigado pela atenção de todos vocês que nos acompanharam ao longo desta série Sua Escola, Nossa Escola. Tchau, tchau.